Vitor, minha segunda pergunta que eu queria falar com você em relação mais ou menos nesse tema é que alguns analistas identificaram empresas que estão valendo menos do que o seu valor patrimonial. Tem empresas, por exemplo, que foram prejudicadas pela crise, como a Embraer, BR Malls, já outras mais sólidas que são influenciadas por questões políticas, como Eletrobras, Banco do Brasil. A gente sabe que para olhar mesmo, a gente sabe, na verdade, que o olhar apenas esse múltiplo ali não é só o suficiente para analisar exatamente uma ação, né? O Marcos Travalli sempre fala aqui que mais do que comprar ação, você está comprando um negócio. O quanto é importante você realmente conhecer ali os fundamentos daquela empresa, daquele case realmente em que você está entrando ali. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual seria o ponto de partida para achar uma oportunidade, como que o investidor ele pode ficar de olho ali para realmente o que ele está buscando, se essa é uma boa oportunidade, o que ele tem que levar em consideração para fazer boas escolhas. Olha, eu acho que uma das possibilidades aí para os investidores começarem, aliás, antes de começar a procurar, eu acho que ele tem que entender qual que é, primeiro, o perfil dele de investidor e, mais importante que isso, é qual é o prazo que ele quer ter aquele investimento na carteira dele, né? Ele quer realmente ser um investidor, um sócio, um parceiro, ou ele quer ter um ganho rápido, né? Isso muda bastante. Mas em ele tendo isso bem definido, aí, como você colocou, tem alguns indicadores que ele pode procurar em sites aí na internet que fazem os chamados filtros, né? Filtros das ações. E aí ele pode procurar o preço sobre lucro, em tese aí quanto mais baixo, mais barata a empresa, e mais rápido ele recebe o investimento dele de volta na ação em lucros. Ele pode olhar esse indicador que você mencionou de preço da ação sobre o valor patrimonial da ação, e tudo isso daí vai acabar dando pistas para o investidor. Depois que ele, sei lá, pescou 3 oportunidades, aí ele tem que entender bastante a empresa, né? Estudar um pouco a empresa. Porque no mercado financeiro, primeiro, ninguém é bobo e ninguém é ingênuo. Então, se uma ação caiu ou está em queda, ou até mesmo está em alta, aquilo ali tem algum motivo. Às vezes é um motivo temporário, às vezes é um motivo mais duradouro. Quando a gente está olhando para o lado das ações que caíram bastante, e aí você mencionou, por exemplo, Embraer, as empresas de shoppings, o papel que o investidor tem que fazer deixa eu então entender o que está acontecendo com essa companhia. Será que esse período mais complicado agora que ela está passando, ele vai perdurar por bastante tempo, ou é algo temporário que vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois as coisas tendem a voltar ao normal, né? E aí a gente pode pegar 2 exemplos. As aéreas, por exemplo, caíram muito na bolsa, desde do ponto de mínimo ali durante março, elas já recuperaram bastante, mas ainda elas estão praticamente aí 30% ou 50% abaixo do que estava quando tudo começou. E aí, quem é mais iniciante pode olhar isso e falar, mas ainda tem bastante espaço para ela voltar ao patamar que estava antes, então tá barato, né? Não necessariamente, porque acho que a principal dúvida que paira para todo mundo, e é isso que faz o preço das aéreas estar no patamar atual, mesmo com notícias de vacinas, e mesmo com, enfim, as novas expectativas de reabertura, é que, será que aquele cara que viajava muito a trabalho, toda semana viajava Rio, São Paulo, outras cidades, ele vai continuar fazendo isso, ou ele vai ligar a câmera e vai fazer a reunião em meia hora, sem precisar pegar trânsito para ir até o aeroporto, esperar para entrar no avião, enfim, tudo mais, né? Então, tem um fundamento aí que talvez seja de um prazo mais longo, e aí quando a gente pega um outro paralelo com os shoppings, os shoppings foram obrigados a fechar as lojas, a restringir os horários, mas, ao que tudo indica, e quem passeia em shopping aí na sua cidade talvez tenha sentido isso, que, nas últimas semanas os shoppings estão até bastante cheios, né? Então, talvez o problema para esse setor dos shoppings seja muito mais temporário do que para o setor das aéreas, por exemplo, né? Então, isso são uma das coisas que acho que os investidores têm que ficar atentos, porque senão ele olha só o gráfico e, enfim, fica comprando porque caiu
e pode ser uma armadilha.